E nós temos hoje o privilégio de receber aqui um dos responsáveis pela humanização de um instituto que é referência hoje nacional em humanização em duas dimensões. Na dimensão dos servidores, dos funcionários, clientes internos, e na dimensão dos pacientes, dos clientes externos. Nós temos aqui hoje, para a próxima palestra, o enfermeiro pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em unidade de terapia intensiva e cardiologia pelo Instituto do Coração, diretor da Unidade de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e, atualmente, gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Com vocês, Joed Lamônica Crespo Júnior. Obrigado. Eu posso ficar em pé? Tá? Como eu vim do setor de saúde, nós não podemos ficar mais de 45 minutos sentados, porque senão nós vamos estar desenvolvendo algum problema circulatório. Então eu queria que vocês levantassem. E você esticasse os teus membros aí superiores e inferiores, para você melhorar um pouquinho a tua saúde. Hoje a tendência é que as reuniões sejam feitas de pé, para otimizar o tempo e também para melhorar a saúde das pessoas. Podem sentar? Por favor. O palestrante que me antecedeu, ele conceituou de uma forma brilhante algumas questões que eu vou abordar de forma prática, no meu dia a dia. Então eu tive que focar em ações e atividades que nós fazemos que tem tudo a ver com o que foi falado agora há pouco. Então eu sou gerente do Instituto do Câncer. O Instituto do Câncer, ele se situa ali na Avenida Doutor Arnaldo, e nós somos ligados ao Sistema Único de Saúde e cuidamos de pacientes oncológicos. No Instituto do Câncer é aberto a toda a população e ele está famoso, né, por várias questões. Uma delas é essa questão tão falada da fosfatoetanolamina, que todo mundo acha que é a cura do câncer. Então o ICESP, ele coordena com alguns institutos ligados à oncologia no estado de São Paulo, as pesquisas clínicas desse remédio, ou desse possível remédio. Então, nós temos trabalhado com um público interno, e nós temos alcançado, hoje o Instituto do Câncer, ele é o melhor hospital público do Brasil. Ele está aqui em São Paulo, ele é público, e ele também é o maior hospital de oncologia também do Brasil e da América Latina. Okay? Vocês estão convidados a depois nos conhecerem e a visitarem um pouquinho para conhecer essas práticas. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o Instituto do Câncer, vou falar um pouquinho das atividades para colaboradores, e aí eu queria esses dois itens, o item 13 e o item 4, eu vou falar de várias atividades. Mas de nada adiantaria eu falar de todas as ações se nós não tivéssemos um impacto, tanto na pesquisa de clima organizacional, como na pesquisa de satisfação dos usuários. E no final, eu vou trazer esse impacto que tem ocorrido de uma forma, nós entendemos, consistente ao longo do tempo. Okay? Antes eu queria... Eu estou acostumado lá no hospital a andar um pouquinho. Eu vi que o outro palestrante ficou aqui. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e eu vou aqui na frente, ok? A minha palestra tem um pouquinho de desafiar você a pensar na tua forma de liderança pessoal e na tua forma de liderança na tua casa. Hoje nós vivemos uma crise de valores, uma crise de princípios, uma crise na família, uma crise de liderança. Não é só nos entes federais, é nas nossas casas também. E isso vem, nós como gestores, quando eu falar gestores,
não é a área de RH. Somos todos nós que estamos aqui nessa sala, nós somos gestores de RH. E nós optamos, e nós conscientemente optamos, todos os dias quando nós vamos trabalhar, por 4 tipos de atitudes. E nessa sala, nós temos 4 tipos de pessoas e de modo de gerenciar. E de modo de se colocar dentro da organização, qualquer organização onde você estiver. O primeiro grupo de pessoas que nós vemos numa instituição é aquelas pessoas que não têm sonhos, perderam os seus sonhos, perderam a esperança, estão desanimadas, não conseguem sonhar. Esse é o primeiro grupo de pessoas que nós encontramos nas instituições, de líderes, tá? O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que são sonhadoras, mas elas nunca conseguem concretizar aquilo que elas sonharam. É tipo o voo de galinha, sonham, mas não conseguem alcançar. Sempre fica no quase. Tipo a Argentina, né? A seleção argentina. Pior que a minha esposa é argentina, Jesus. Então esse é o segundo tipo de pessoas. Agora, existe um terceiro tipo de pessoas. Eu acho que tem muita gente aqui assim. Que é aquelas pessoas que sonham e conseguem conquistar os seus sonhos. Elas lutam, batalham, estudam, se relacionam, interagem, articulam e conseguem conquistar os seus sonhos. Nós temos muitas pessoas assim. Mas hoje, as instituições precisam do quarto tipo de pessoas. Daquelas pessoas que estimulam, desafiam os outros a sonhar os sonhos delas. Que investem no potencial dos outros. Se o líder não estiver disposto a isso, fica muito complicado. Se o líder só estiver disposto a conquistar os seus sonhos, todas as consultorias e milhões que são gastos no serviço público com consultorias privadas serão jogadas no ralo. E eu falo como gerente de RH. Então nós precisamos primeiro ter em mente em que grupo nós estamos e em que grupo nós queremos viver dentro do nosso local de trabalho. E primeiro, o doutor falou algo interessante. Qual é o jeito TC de ser? Qual é o jeito do Tribunal de Contas de ser? O que falam do Tribunal de Contas lá fora? Aliás, o que falam da tua família? Já pensou nisso? O que falam do teu desempenho? Logo, o que falam aqui do Tribunal de Contas? Não é porque é bonito, não é porque tem um conceito só importante na sociedade. Somos nós. O que as pessoas falam é como nós atendemos, é como nós, pessoas, é isso que as pessoas vão falar. Não tem outra questão. Então, o jeito que eu trato, o jeito que eu cuido, o jeito que eu me expresso, isso vai ser o jeito TC, Tribunal de Contas, de ser. Ok? Mas vamos lá. Eu acho que ficou um pouquinho claro, mas depois a apresentação vai ficar com vocês. O Instituto do Câncer, ele é uma gestão estabelecida segundo o contrato entre a Secretaria de Estado da Saúde, nós estamos ligados à Secretaria de Estado da Saúde e à Fundação Faculdade de Medicina. Então nós temos 3 pilares, que são assistência, ensino e pesquisa. Nós trabalhamos, temos a nossa missão, visão e valores, eu não vou entrar detalhadamente nisso, os valores e o compromisso. Eu queria só focar nessa questão dos valores. Esses valores a gente passa, fala, mas se nós formos fazer uma média aqui, se nós formos passar um teste aqui e dar uma nota para a questão de qualidade nos relacionamentos, a questão de competência, saber resolver os problemas, não é só aqui não, na vida. Se nós formos falar um pouquinho sobre ética, caráter, se nós formos falar um pouquinho sobre dinamismo, na tua vida pessoal, se você for dar uma nota de 0 a 10, se você for dar uma nota de 0 a 10 em relação à humanização, como é que você trata aquela pessoa que você ama? Aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você tem contato? Como é que você trata aquelas que você tem dificuldade de relacionamento? É um desafio maior, né? Criatividade. Quando tem um BO, quando tem algum problema, onde é que essas pessoas vão sair? Onde é que elas se escondem? Por exemplo, nós temos parada cardíaca. Aquele que tem criatividade, quando tem uma parada cardíaca, ele está pronto para atender com a equipe.
está pronto para resolver, está pronto para ter alguma solução e seguir o protocolo necessário. Aquele que não tem criatividade, ele se esconde, ele vai embora e não quer muito saber da parada cardíaca, tem medo. E aí ele não se desenvolve. Agora, confiabilidade. O que você tem escrito aí na tua testa quando as pessoas vêm? Você é uma pessoa confiável? Segurança. O que nós fazemos inspira segurança? Pois é, esses daqui são os nossos valores lá do Instituto Câncer. Fica escrito na parede, a gente fala na integração. Pois é, mas isso não vale de nada se todo dia eu não tiver uma nota de 8 para cima nesses itens. E é esse o grande desafio de todos nós, que esses valores eles estejam aqui dentro, desenvolvidos a cada dia e no nosso relacionamento. No nosso relacionamento em todas as instâncias. Começa, com certeza, com a alta liderança. Se a alta liderança não tem isso daqui no dia a dia, estampado na face, estampado no rosto, estampado no seu dia a dia de trabalho, é muito complicado. Eu diria até impossível a gestão e esses programas que eu vou passar aqui à frente fluírem de uma forma poderosa e impactarem no desempenho organizacional. Ok? A nossa missão, ela é muito maior do que a instituição onde nós estamos. Se você não sabia, ou se você não tem consciência disso, a tua missão como como profissional, ela atinge, igual o presidente falou, né? Ela não atinge só o quadro. Ela vai atingir o quanto eu me importei com os outros. Mário Sérgio Cortella fala que a importância, a palavra importância, ela tem a ver com quanto eu me importo. Eu importo a outra pessoa para dentro de mim. O quanto eu significo a outra pessoa e ela vem para dentro de mim. Isso é importância. Quando a gente fala que alguém é importante, é isso. Então nós precisamos desenvolver isso em todas as ações e atividades que nós fazemos. Quando eu falo assim, e hoje foi abordado em outra palestra muito interessante, dessa visão do RH, por exemplo, eu vou falar duas coisas. Passa no RH. O que você vem? Que sentimento vem logo a você? A coisa ficou feia para mim. Então, historicamente, igual o Alex falou, a coisa ela vem numa construção cultural que na nossa cabeça, negativamente, o RH é visto. Vamos lá, vou te dar um feedback. Aí piorou. A coisa ficou feia. Pois é, eu vou mostrar para vocês, a avaliação de desempenho, ela deve desembocar sim em desenvolvimento. E eu, como gestor, eu preciso demonstrar, de fato, vou te dar um feedback, mas não para te ferrar, não para te diminuir, mas para construir, ajudar você a construir a rota tua profissional. Aquelas pessoas que são mais focadas em processos, só vão focar nisso. Vão ter dificuldade de entrar numa outra área que é muito melhor. Eu vou te ajudar a melhorar as questões técnicas, sim. Competências técnicas. Mas não é isso que te trava. O que te trava é o que eu tenho visto todo dia. É o que eu tenho observado em você, que são as questões comportamentais. E aí, nós precisamos gerar e tomar decisão se eu vou querer entrar nessa seara ou não. Porque emoção é o que gera energia para os processos funcionarem de forma contínua e constante. Emoção é o que gera energia para que as coisas tenham brilho e tenham gosto e tenham sabor. Por exemplo, no hospital, nós temos importado e trazido, estimulado, não só de fora, mas também de funcionários, que eles tragam desde palhaços, até música, questões culturais. Imagina aqui, a gente está aqui conversando, todo mundo quieto, todo mundo sereno, passa um violino tocando aqui. A tua emoção vai ser mudada para muito melhor do que ela está agora. Imagina se isso funciona de uma forma contínua e constante. Talvez você vai trabalhar emocionalmente de uma forma muito melhor. Então nós temos visto isso no Instituto do Câncer, ok? Mas vamos lá. Aqui são algumas atividades, eu queria passar, porque eu vou relatar algumas mais profundamente. Eu não vou conseguir falar sobre todas, mas nós temos as atividades que falam roda de conversa com o diretor, dia da família,
motivar para a ação através da arte. Essa aqui é a galera que fica tocando nas áreas e cantando para os funcionários e para os pacientes também. Nós temos um espaço de convivência do colaborador. Nós temos um programa que é Entendendo o Câncer, porque nós descobrimos que os nossos funcionários, eles trabalham com, principalmente da área administrativa, mas não sabem explicar o que é o câncer para a família, não sabem explicar o que é o câncer para outras pessoas basicamente. Então nós trabalhamos essa questão mais para o público administrativo e técnico. Nós temos jornada cultural, comitê de sustentabilidade, gincana cidadão e CESP, falei do Dia da Família, café reflexivo, cultura de feedback, é um programa muito interessante, desenvolvimento de equipes, nossos talentos, coral, nossos talentos, sensibilização artística, yoga, ginástica, pilates, aula de dança, zumba, eventos esportivos, quick message, núcleo de teatro dos funcionários, tá? Projetos minutos de conversa, ateliê de unhas. Esse aqui bomba também. Passaporte para a qualidade de vida, cine interativo, dia da beleza, cozinha experimental para colaboradores, oficina de artesanato, datas comemorativas, bazar e chá com os voluntários. Ok, talvez uns aí já devem ter falado, Joed, isso aqui não dá certo aqui dentro. Pois é, para nós temos 8 anos de existência. Nós estávamos numa cultura de faculdade de medicina e de hospital das clínicas de mais de 80 anos. E nós viemos como um hospital novo. Nós temos cerca de 4 mil funcionários, 4 mil colaboradores lá no Instituto do Câncer. E nós conseguimos desenvolver tudo isso e outras questões mais dentro do Instituto do Câncer. E hoje nós estamos conseguindo, já há uns 4, 5 anos, influenciar a cultura também do Complexo HC, que é uma cultura bastante enraizada de serviço público. Então, tudo aqui que vocês viram, eu posso falar sem problema nenhum. É possível fazer, é possível trabalhar, e você só consegue trabalhar com um RH de fato estratégico, no qual a diretoria, os cabeças se envolvam de cabeça e participem, estejam lá presentes. E não só estejam presentes, eles são o canal de marketing maior para qualquer um desses eventos. Ok? Então, eu vou começar pela gestão por competências. Gestão por competências foi algo, eu não vou entrar a fundo, mas nós ficamos dentro da gestão por competências desde 2011 até hoje, né? Nós já estamos no 4º ciclo. Então, nós trabalhamos a questão comportamental e definido todas as competências comportamentais, as competências técnicas, responsabilidades, e nós estamos com um piloto de metas desde 2015, que ainda está um problema de ser implantado, é complicado, tem sido complicado na nossa realidade, mas o que nós focamos nessa avaliação de competência desde o início? O que foi falado na palestra anterior. Nós não falamos na questão de meritocracia de cargo de forma alguma. Por quê? Porque isso já comprovadamente, na prática, e nós vimos isso, se nós não focássemos em desenvolver as pessoas, ia gerar um viés, tanto do líder, como em todos os funcionários. E nós temos obtido questões maravilhosas, como, por exemplo, nós acabamos a avaliação, depois, aqui eu não vou... nós acabamos a avaliação, e depois da avaliação, vários funcionários chegaram para nós, principalmente no início. O meu gestor nunca sentou comigo para conversar comigo. Foi muito bom a conversa que eu tive com ele. Aliás, outros falaram, eu não sabia nem quem era o meu gestor. Pior, né? Então, o grande ganho é as pessoas, e hoje há uma carência, há uma dor interna que os profissionais vivem por uma desestruturação de todas as relações aí de confiança e das instituições como um todo. Há uma crise e nós não conseguimos importar as pessoas. Nós fazemos porque tem que fazer avaliação, nós damos feedback porque tem que dar feedback, e nós fazemos o plano de desenvolvimento porque tem que ser feito. Mas, no final da avaliação, todo mundo já sabe, todo mundo já tem gerado a expectativa do quê? Do processo de feedback. Porque essa questão, eu vou te dar um feedback, nós temos trabalhado isso. Na verdade, funcionários e líderes, lá no ICESP nós falamos, e quem dá essa palestra sou eu. A palestra sobre feedback, pessoalmente, eu dou essa palestra todo mês. Então nós falamos, olha, na verdade,
o feedback, ele deve ser diário, ele deve ser contínuo, ele deve ser uma cultura. Segundo, o feedback, ele deve ser algo, não que eu vou dar, mas que eu devo ser um cara que eu peço feedback todos os dias. Então a lógica é diferente. Então nós temos trabalhado nisso. Aquele grande profissional que se desenvolve, o grande líder, o grande executivo que traz diferenças e que consegue corrigir rota rapidamente, é aquele que tem o feedback como postura, como ferramenta de gestão. E eu acho que de tudo que eu vou falar, essa questão de cultura de feedback é a questão que nós precisamos mais vincular nas práticas do dia a dia. E é o que nós temos mais dificuldade, é o que nós fugimos. Logo, nós não conseguimos... Deixa eu perguntar, olha, só para vocês terem uma ideia, como é que as pessoas se cumprimentam hoje? Como é que as pessoas hoje não olham no olho dos outros, um dos outros? Isso, posso fazer um exemplo? Quantas pessoas hoje cumprimentam? Vamos para mim, por favor. Cumprimentam assim. E vai cumprimentando assim. Já viram alguma coisa assim? Pois é, isso é um sintoma grave de como nós hoje não conseguimos... E olha que o brasileiro é um povo quente, caliente, né? Um povo que tem fala que tem relacionamento. Mas nós estamos passando do ponto nessa questão. Nós precisamos focar nessa questão de feedback. Isso tem trabalhado. Olha, nós conseguimos no ICESP, no ano passado, 2.366 planos de desenvolvimento. Plano de desenvolvimento. E a gente tem trabalhado, não é porque você vai fazer curso, porque há um viés do líder achar que eu preciso dar o feedback para treinar o outro. Não, treinamento não muda ninguém. O que muda é o acompanhamento, é o você estar próximo e acompanhar as necessidades e o que foi empenhado, o que foi discutido, em termos até, muitas vezes, comportamental. Ok? Aqui é a cultura de feedback, é o treinamento que nós damos todo mês. Então nós falamos feedback, cultura de feedback na vida, primeiro, e no trabalho. Não dá para desconectar os dois. Se você, olha, tem aquela pessoa que fala assim, eu sou uma coisa em casa e eu sou outra no trabalho. Você sabe como é que chama isso? Bipolaridade. Isso é uma doença. E deixa eu falar um negócio. No Instituto do Câncer, nós lidamos com pacientes, os casos mais complexos chegam lá no Instituto do Câncer. Então, toda a rede de atendimento estadual, os casos mais difíceis que ninguém conseguiu atender, chega lá para ser estudado, para ser trabalhado e tudo mais. E o paciente com câncer, ele vive uma história de problemas de relacionamento. Ele vive uma história de falta de perdão, de angústia, de problemas não resolvidos emocionais, que vai atingir ele lá na frente. E deixa eu falar um negócio, não para assustar vocês. Talvez você que está aqui nessa manhã esteja desenvolvendo um câncer, porque comportamentalmente você é turrão. Você não perdoou, você não acertou, você guardou um problema, está guardando problema de 30 anos. E sabe o que esse problema de 30 anos não resolvido está fazendo contigo aí dentro? Está detonando a tua imunidade, está acabando com a tua defesa física. E aí o que acontece? Uma simples célula vai acabar com você e vai te matar. Então, quando a gente fala dessas questões de pessoas, ela é fulcral. Ou nós validamos pessoas, ou o câncer vai continuar explodindo. As doenças cardiovasculares vão continuar explodindo. Se eu perguntar aqui, não vou perguntar, mas quantos aqui têm problema com câncer em casa? Quantos têm problema na família com alguma doença cardiovascular? A maioria. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que foge da questão comportamental, que foge da questão relacional. E aí, você está desenvolvendo os problemas internamente. E você sabe como é que eu treino e como é que nós desenvolvemos e estimulamos os colaboradores dentro do ICESP? Nós não estimulamos os colaboradores, na maioria das vezes, a curar os pacientes. Nós estimulamos a eles a dar uma boa morte para os pacientes. É uma outra lógica. Talvez muitos dos nossos colaboradores vão ver esses pacientes pela última vez. E aí o que eles vão fazer? Como que vai ser a tua postura? Você vai te fechar? Você vai fugir? Você vai ficar quieto? Ou você vai definitivamente influenciar essa pessoa pela última vez? E sabe o que tem acontecido com os nossos funcionários? É uma força tremenda.
podem pensar, olha, vocês lidam muito com morte lá. Nossa, tem um monte de profissional com problemas emocionais e problemas psiquiátricos. Não temos. Já ouviram falar daquela questão, quando você lida com algo limite na tua vida, você ressignifica a tua vida, e aí você passa a viver as prioridades que você devia ter vivido sempre. Então eu queria te falar um negócio, e eu queria trazer essa reflexão para você. Talvez você precisa, ou não espere viver uma situação limítrofe, como alguma doença que vai te incapacitar ou que vai te matar, para fazer o que tem que ser feito, para fazer as coisas de forma correta. Igual a gente ouviu agora há pouco, igual vocês vão ouvir durante hoje o dia, durante todo o dia, o que você vai precisar fazer e que atitudes e decisões na tua vida pessoal você precisa tomar para quê? Eu já estou dando a palestra de feedback, mas ok. Essa eu gosto muito dela. Para quê? Para impactar o teu trabalho. Isso é a grande diferença. Isso é o que faz a diferença hoje, ok? Beleza. Em relação à questão de treinamentos, eu trouxe também o investimento em treinamentos. Nós temos cerca de 658, em 2015, itens de treinamento assistenciais. Nós tivemos 1.035 treinamentos técnico-administrativos e de desenvolvimento humano, 629. Então, a questão humana, nós, na prática, temos investido e colocado isso como algo importante para nós. Nós temos 2 plataformas, então nós fizemos a avaliação e nós não tínhamos como desenvolver tudo internamente. Os custos lá são bem limitados, né? Então nós temos dificuldades orçamentárias também. Então nós contratamos uma universidade que é muito interessante, eles trabalham, Universidade Corporativa Virtual, eles têm cerca de 156 cursos de prateleira que nos ajudam a capacitar em questões básicas, nas diferentes áreas, em saúde, em administração, em gestão, e em questões de atendimento e por aí afora, cursos de inglês, informática e por aí afora. Essa é a Universidade Corporativa Virtual. E o nosso ambiente interno, ele tem trabalhado mais questões mandatórias que todos os funcionários precisam obrigatoriamente fazer. Então, nós temos desenvolvido essa que é mais nova, o ambiente virtual, mas é algo que não tem como a gente não trabalhar. Hoje, 85% dos nossos funcionários fazem parte da geração Y. Então, intranet, e-mail, sei lá, o pessoal não lê mais. Não estão lá. E aí nós de RH, nós líderes, queremos nos comunicar por onde? Pelo e-mail, pela intranet, e ninguém lê. Então nós temos dezenas de grupos do WhatsApp, nós estamos tentando ir para o Facebook agora, montar um Facebook corporativo, porque a galera está lá. Isso aí está mais difícil. Nós conversamos com a diretoria do Facebook, mas nem eles têm ainda esse canal, mas isso é um canal futuro, porque o fluir das ações, das atividades. Por exemplo, se fosse uma pessoa mais nova do que eu, o que essa pessoa faria agora? Ela pegaria um celular e tiraria um selfie aqui com você, certo? E já postaria na rede. E todo mundo já saberia, olha, o que está acontecendo, isso aí fluiria de um canal muito rápido. Mais rápido do que os canais formais que a gente tem. Então nós precisamos entrar aí, precisamos desenvolver isso aí. E a questão do ambiente virtual tem a ver com isso. A satisfação da nossa Universidade Corporativa Virtual é muito boa. Está aqui os resultados, entre 59 e 33 de excelente e bom. O pessoal tem aceito bem. E aí nós temos um outro programa, que é um programa de capacitação comportamental da liderança. E que chama Liderando o quê? O ser primeiro e o fazer. Essa é a sequência correta e essa é a sequência que gera resultados em qualquer lugar. Precisamos resgatar isso. Então nós trabalhamos vários temas comportamentais. Aqui trabalhamos a questão do clima organizacional nas melhores empresas, recursos internos, ok? Internos, quando eu falo, pessoais, para a leitura do clima. Porque você pode fazer GV, pode fazer o que você quiser, mas existem coisas que você precisa desenvolver internamente para ler. Você precisa discutir, conversar e saber e beber da experiência de outras pessoas de como ler o clima. A satisfação também aqui do liderando tem sido muito boa.
a liderança entender que é importante ser abordado esses temas, ser sensibilizado para questões comportamentais. Eu tenho aqui uma série histórica de participação, 2013, 2014 e 2015. Em 2015 nós tivemos 828 líderes participando, o número de eventos. Aqui essa curva para baixo em 2014, nós tivemos um processo de acreditação internacional, e aí nós focamos em outros treinamentos, e aí a gente teve um pouquinho menos de treinamento com a liderança. Aqui é o desenvolvimento de equipes. Nós temos desde o início do ICESP, aqui é um psicanalista clínico que trabalha conosco, e nós trabalhamos temas que não têm a ver com o negócio, não tem a ver nem com doença, nem com saúde. Tem a ver com a tua vida. Então, o líder tem a ver com relacionamento. O líder, com a sua equipe, ele vai e eles falam sobre questões relacionais. Conflito, falam sobre a vida familiar, falam sobre o dia a dia do trabalho, mas de uma ótica intangível. Então, é muito interessante. Por quê? Porque nessa conversa, ou nessa reunião, ou nessa roda de entendimento, muitas barreiras são quebradas, muitas questões de comunicação são reativadas. Até desculpa, até perdão é pedido nessas reuniões. Até sobre milagre é conversado sobre nessas reuniões, dentro do local de trabalho. Então nós precisamos avançar numa fronteira que ainda nós, como RH, eu falo como RH, nós estamos presos. E essa fronteira é falar de algumas coisas que não são faladas dentro do ambiente de trabalho. E claro, nós vamos ter um resultado com isso. Aqui, pessoal, os canais de comunicação. Eu trouxe alguns. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico é transparente. No final do ano tem com a equipe da alta gestão. Mas durante o ano, todos os planos que estão sendo desenvolvidos, em todas as áreas, elas são bimestralmente abertas para quem quiser ouvir dentro do Instituto. Nós temos também o programa Cultivando o Progresso, no qual o presidente da empresa, do Instituto do Câncer, ele faz uma maratona de mais ou menos 17 encontros, de manhã, de tarde, de noite, com os funcionários, para falar, primeiro, o que está acontecendo, quais os próximos passos que nós teremos, e também para abrir peito aberto, e vem uma enxurrada de informações, sugestões e por aí, críticas e por aí fora. E nós temos um boletim focado só para gestor. Nós temos o nosso jornal dos colaboradores, mas temos um boletim só de gestor. E aí o gestor, ele lê esses boletins de uma forma mais prática e informações mais objetivas para ele, que ele pode usar nas reuniões semanais de equipe. Aí nós temos também um aplicativo de celular que contém todas as informações pertinentes ao colaborador. É muito interessante. E aí eu trouxe algumas informações, mas esse aplicativo é muito importante, tem causado bastante efeito. O Cultivando o Progresso, esse slide devia estar ocultado, mas não tem problema. Aqui estão os eventos que nós tivemos. Nós tivemos 925 pessoas que participaram no último Cultivando, ano passado. De inscrições, nós tivemos 1.237. E o número de participantes, desculpa, foi aqui esse quadro à direita, 1.199. A diretora esteve 100% participando desse evento. Aqui está a satisfação, ele é bem aceito. Deixa eu passar aqui, vou passar a avaliação global. Então nós temos aí entre 57 e 33 de excelente e bom. Então os funcionários gostam de ter esse contato direto com a alta gestão. E isso é importante. Não é só por comunicado, por ofício, pela comunicação, pelo jornal. Nós precisamos ter contato de carne e osso. Por que os políticos abraçam, beijam, fazem um diabo a quatro na época da eleição? Porque eles têm certeza que você vai ficar, nossa, eu recebi um abraço, isso marcou. Por que nós, como gestor, não abraçamos, beijamos e dentro claro, de toda, exato, sem assédio, mas os nossos colegas de trabalho, de uma forma mais, ok? Isso faz parte. Aí, a diretoria, os diretores, nós temos 5 diretores e uma diretora executiva, eles têm a cada mês um cronograma durante o ano de rodas de conversa, nesse tipo aqui. O professor Paulo Hoff teve uma nesse primeiro semestre. Aí é aberto, não tem nenhuma apresentação, é uma conversa com os diretores. Nós temos querido evoluir com isso. Por exemplo, eu não sei se esses que estão no quadro morreram. Mas se eles estão vivos, não sei.
Mas outros que já se aposentaram, que ainda não morreram. Eles são uma fonte ótima de fortalecimento e de melhoria da cultura. São uma fonte ótima de treinamento e viabilização de muito dos conceitos de visão, valores que nós temos. Então nós temos acreditado, e nós temos feito isso com os professores doutores da Faculdade de Medicina, nós temos trazido eles, e não só os que estão fora do nosso recinto, mas os que estão dentro também. Para quê? Para, mais uma vez, conversar, fluir o canal de comunicação. Quando nós fazemos isso, o que o ICESP está falando? Eu estou aberto a você. Ponto. E isso daí tem um impacto tremendo. Não é só a minha porta é aberta, mas aí tem que falar com o secretário, marcar horário. Não. Aí é outra coisa. Aqui, nesse sentido, é o diretor, todos os funcionários já sabem que podem se inscrever e podem levar a demanda que eles quiserem. Aqui a satisfação também, olha, qual a tua nota para a organização? Isso aqui somos nós, aí a gente já levou uma nota. Mas qual a tua nota para esse evento? Está ali, ó, entre bons, 100% entre bom e excelente. Aqui o Entendendo o Câncer que eu falei lá atrás, é mais uma questão de fluir dos funcionários conhecerem a ponta. Então nós temos médicos que falam durante o ano inteiro, uma vez por mês, na hora do almoço, quem for assistir ganha um lanchezinho, e aí eles falam sobre os temas diversos de câncer que existem, são os especialistas. Aí eu quero falar um pouquinho sobre realmente qualidade de vida, ok? Até agora, tudo que eu falei tem 100% a ver com humanização e desenvolvimento das relações no local de trabalho. O que eu vou falar agora também tem a ver, mas talvez seja um pouquinho fora até do que a gente vê na prática. Nós temos um espaço do colaborador que é um espaço de convivência onde as pessoas, onde chefia não existe lá. O que existe lá é para você descansar, para você fazer aniversário, para você fazer chá de bebê, chá de cozinha e por aí afora. Esse é o lugar que a gente abre. Então é muito legal você ver, é o que mais acontece, tá? Lá nesse lugar, nesse espaço do colaborador. Então imagina um lugar onde você faz um chá de bebê com os teus funcionários, com os teus colegas, que você não pode levar para a tua casa, você pode fazer um negócio simples ali. Além de você coletar um monte de fralda, você cria um ambiente para o funcionário no qual ele fala, opa, as estruturas organizacionais não impediram de eu fazer um negócio no momento tão importante da minha vida, reunir com meus funcionários. Eu tenho espaço lá, tenho espaço só para isso. Ou também pode se disponibilizar para isso. Além disso, nesse espaço nós temos uma lan house, um espaço de leitura, os funcionários podem ter acesso total. E aí tem aqui a questão da satisfação também. Eu não vou entrar na questão da satisfação para tentar deixar um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas aí a questão da satisfação, eles colocam mesmo melhorias, o espaço é dos colaboradores. Por quê? Quando eu torno relevante um espaço para ações que eles querem fazer, que eles têm vontade, opa, aí a coisa vai. Outra questão, café reflexivo. Que momento nós temos aqui? A gente, às vezes, no ambiente de trabalho, só tem o momento da fofoca e do café para fazer reflexão. Só que essa reflexão, ela tem o seu lugar, mas ela não é produtiva. Então, nós geramos um ambiente, um programa que chama Café Reflexivo, no qual são sugeridos pelos colaboradores, mas nós trazemos também temas relevantes e temas que não têm a ver com câncer, têm a ver com a nossa vida. E nós focamos mesmo, são altas viagens filosóficas que acontecem lá. E nós hoje somos muito pragmáticos, nós hoje somos muito quadrados. E isso é para ampliar, esticar esse nível de pensamento. Aqui uma outra coisa que nós temos é a questão da massoterapia. Então isso é contratado. Massoterapia o funcionário ele pode se inscrever, ele pode ter 15 minutos de massoterapia, muito bem aceito, das 8 às 17 horas. Outra questão que a gente tem, nós estamos ligados ao programa Agita São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde, e nós temos várias atividades. Tem um programa que chama Dia do Desafio, não sei se vocês fazem aqui o Dia do Desafio, seria interessante, são várias instituições no mundo inteiro que fazem atividades físicas num dia só, e todo mundo é desafiado. Então nós colocamos na entrada do hospital barreiras, esse último Dia do Desafio a gente coloca barreiras, ninguém entra sem fazer algum negócio esquisito em relação à educação física. Então não tem como você passar. Agora, tem aqueles que ficam bravos, tem que trabalhar. Não, a gente força mesmo, é um desafio.
desafio é você tirar a galera da zona de conforto. Então, não é uma ginástica. Aí depois, durante o dia, a gente vai para tudo que é andar, a gente faz uma bagunça legal lá no Instituto. Aí nós tivemos também o ano passado avaliação física de todos os funcionários também, porque nós temos um programa, Passaporte da Qualidade de Vida, e qual é o grande problema? Nós temos vários programas de atividade física e de estímulo à atividade física e de combate ao sedentarismo. Só que depende do público, aquele público mais barrigudinho, ele ainda não está sensibilizado para fazer. E aí quando chega na área alguém que quer, vamos lá e tal, ele fica bravo. Agora, já tem aquele mais magro, que é atleta, esse daí arregimenta todo mundo. Então, nós devemos trabalhar estratégias diferentes para esses dois públicos. Então, a gente tem trabalhado nesse... Por isso que a gente fez essa avaliação, e a gente tem trabalhado com a questão dos públicos diferentes para estimular, porque às vezes a gente quer que todo mundo faça, e aí a gente se frustra no ICESP. Nós temos um outro programa, esse eu considero um programa mais completo, que é o Dia da Família. É um dia... Aliás, todo mês a gente tem esse dia, no final da manhã, no último sábado do mês, numa manhã, no qual os funcionários, eles trazem as suas famílias, e aí nós temos, trazem filhos, parentes, está aberto, é só se inscrever. E aí nós temos uma manhã de uma palestra, no qual nós abordamos a questão do homem e da mulher dentro do casamento, nós abordamos a questão de educação de filhos, e agora, nesse ano, a gente está tendo temas. Estamos falando sobre acordo no casamento, estamos falando sobre conflito, estamos falando sobre finanças e por aí fora. Tem vários temas. Por quê? Porque a gente tem notado que esse é um grande problema que não é abordado dentro do local de trabalho. Então, amanhã é usada para os maiores, para quê? Os pais e as pessoas de maior idade, para nós conversarmos, trabalharmos e tomarmos algumas ações em relação a essas questões de casamento, família e tudo mais. E os filhos dos funcionários, eles rodam o hospital inteiro. Eles saem, assim, maravilhados. Por quê? O local onde o meu pai... Eu pensava que roubava o meu pai todo dia de manhã. Não, é maravilhoso. As famílias dos funcionários agora são nossas parceiras. Os filhos dos funcionários querem sempre voltar no dia da família. Por quê? O local onde o pai trabalha é maravilhoso. O que teu filho acha do teu local de trabalho? Eu acho que o Sérgio Moro trabalha aqui, né? O Lula, não sei. O que ele acha? Não sei. Então, e quando o filho não sabe, o que ele faz? Ele gera fantasia. Então, para isso... não ocorrer, no Instituto do Câncer, todos os funcionários e familiares têm passado, eles têm visto que o câncer não causa morte, e nós trabalhamos a saúde com os filhos dos funcionários, nós trabalhamos a educação de saúde com os filhos dos funcionários, e isso daí nos ajuda na motivação do próprio funcionário lá em casa, e da esposa do funcionário e tudo mais. Nós temos o Passaporte da Qualidade de Vida, é um grupo de corrida, de caminhada, toda terça de manhã e à noite, toda quinta de manhã e à noite, e aos finais de semana na USP. E é um grupo que avança, nós temos um grupo do WhatsApp com mais ou menos o grupo tem 138 participantes, mas do WhatsApp, 59. Aqueles que são ponto de bala são 59. Esses que são os disseminadores, quando a gente precisa fazer um arrastão lá dentro do ICESP em qualidade de vida, eles que nos ajudam. Aí a gente vai para parque e tudo mais. Nós temos também dentro do espaço do colaborador que eu falei lá atrás, nós temos balé, jazz e zumba. Claro, o zumba é que mais tem aderência, o pessoal gosta muito. Yoga também, nós temos os funcionários lá no espaço do colaborador. Porque assim, eu não posso falar, olha, nós temos isso e vocês façam ginástica, façam isso, façam aquilo. Os nossos funcionários têm plantões muito complicados, e eles às vezes vão de um plantão para o outro, eles não têm espaço para ir na sua casa, às vezes na periferia, e fazer. E a grande desculpa é, eu não consigo fazer porque é muito longe. E aí desanima, pega metrô, ônibus, isso é a realidade, todos nós aqui, né? Então, nós estimulamos e temos isso lá dentro do Instituto para melhorar essa questão do ambiente de trabalho. O Cine Interativo, nós temos a cada 2 meses um Cine Interativo também. E quem que é o palestrante moderador do Cine Interativo? Os líderes do Instituto do Câncer. Então nós definimos filmes, tem que ser filmes engraçados, não pode ser filme que fala de câncer, de doença. E aí os funcionários podem trazer os seus familiares, podem trazer os seus filhos, amigos, tudo mais. É muito legal.
O pessoal gosta muito, tem muita adesão. Cada uma dessas ações tem as pesquisas de satisfação que não dá para eu falar sobre tudo profundamente. Nós temos um coral. Esse coral, ele ensaia todos os dias e é emocionante. Ele canta para os pacientes de uma forma brilhante. Eu participei há 4 anos do coral. Nós tínhamos 34 pessoas, nós fomos cantar no pronto-socorro. Aquela música, quem me dera que a vida seja feita. Pois é, começamos a cantar essa música. No meio da música, eram os pacientes que cantavam e nós não cantávamos mais. O pessoal começou a chorar. Eu, inclusive, não dava mais para cantar. Por quê? Essa emoção sentida numa atividade dentro do Instituto do Câncer, ela nos vincula positivamente para muito tempo. Eu queria perguntar para vocês, eu só estou falando do coral, mas as outras atividades emocionalmente, que emocionalmente nos vinculam também. Que atividades nós temos desenvolvido como experiências positivas na nossa gestão e no nosso trabalho no dia a dia? Ou é só experiências negativas? Se é só experiências negativas, isso vai ter um resultado ruim. Então, o coral, eu participei dessa experiência do coral. Nunca esqueço. E isso me trouxe algo que eu preciso persistir. Mesmo que o outro não foque em humanização, ache isso irrelevante, eu continuarei até o fim, até eu estar no ICESP. Eu continuarei. Por quê? Não foi só por causa dessa experiência, foi por todas essas experiências que a gente tem passado no dia a dia. Nós temos também uma questão romântica, um jantar de inverno todo ano, com coral, com as famílias, novamente. E nós temos o núcleo de teatro do ICESP. Olha que interessante. Tem protocolo, aqui tem protocolos, tem, como é que fala, rotinas, né? Negócio chato, né? Chato pra caramba. Pois é. Nós pegamos os nossos protocolos de higienização de mãos, protocolo de queda, protocolo da dor, descarte correto de resíduos e por aí. Ação para colostomizados, aqueles que têm a bolsa aqui. Pois é. E nós desafiamos esses funcionários que gostam e têm habilidade com teatro para trabalharem de forma, nas peças, montarem peças de teatro sobre esses protocolos. O que é que tem acontecido? Isso aí tem bombado no HC inteiro. Por quê? Agora, aquela coisa, vamos treinar sobre o protocolo, sei lá, dá um exemplo daqui. Protocolo X aqui. Ai, que chato. Deixa que eu vou ler lá na minha sala. É mais ou menos essa reação, às vezes, quando as pessoas vêm para treinamento. Então, o que é que a gente tem descoberto com o núcleo de teatro? Todo mundo, é uma fila para o pessoal, bomba a sala, todo mundo quer participar, a gente tem que ficar cortando a galera. Por quê? Porque a gente tem visto como essa questão mais subjetiva, mais leve e lúdica faz a diferença. Aí, eles não ficaram só nos protocolos, agora eles estão invadindo as áreas. E aí eles têm que ação dia do sorriso. Eles vão para as áreas para inventar, contar piadas, stand-up, fazer bagunça nas áreas. É isso mesmo. Se você não acreditar em mim, você está convidado, vou deixar o meu e-mail, você vai lá, vai ser um prazer você participar. Só que o problema é que se você for com uma cara muito brava, você vai entrar no bolo, porque eles vão te pegar e você vai entrar no bolo, ok? E aí, ok, são algumas das ações. Agora eu queria mostrar para vocês os resultados. Tá? Nós podemos avaliar ação por ação, e nós fazemos, para ir corrigindo as pequenas rotas. Nós nos interessamos, o que eu me interesso sempre, como é que foi a satisfação, o que é que eles falaram na questão qualitativa, isso eu sempre leio, e a gente sempre toma uma ação, mas o mais importante, no macro, o que é que isso acontece? Isso tem algum impacto? Porque a diretoria, aqueles que liberam dinheiro, eles querem saber disso. Né? Então, vamos lá. A nossa pesquisa de clima organizacional ela é realizada a cada 2 anos. E nós tivemos uma pesquisa de clima em 2010, 2012, 2014. Em 2010, nós tivemos o índice de 62%. Depois nós tivemos uma queda para 58%. E depois nós tivemos uma subida em 2014 de 60% para 66%. E agora nós vamos fazer esse ano outra. O que aconteceu de 2012 para 2014? Um investimento maciço em todas essas ações que eu acabei de mostrar para vocês. Houve um aumento dessas ações. E aqui nós tivemos um N da pesquisa de clima, eu não quero errar, mas de mais ou menos 1.700 funcionários que participaram dessa pesquisa. Isso foi o que foi relatado. Então nós estamos numa curva ascendente. E nós sabemos que ainda precisamos desenvolver muito.
Nós podemos ficar, mas o nosso salário, o cargo de salário é complicado, e ficar aí preso. Nós resolvemos não ficar preso, fazer outras coisas que não custam dinheiro, que são baratos e que têm alto impacto sobre a vida das pessoas. Aqui ó, treinamento, estão vendo aqui o item treinamento e desenvolvimento? Foi dos que teve maior descolamento de 2012, 2014 a 2014, foi o que teve maior descolamento. Ok? Benefícios, para variar, também deve ser aqui a mesma coisa, em qualquer instituição. Mesmo sempre para baixo. Então, a gente pode ficar criticando isso, entrando em depressão, ou pode agir em outras questões. Aí, os pacientes. Deixa eu perguntar um negócio. Qual é a satisfação dos pacientes quando eles vão nos hospitais públicos perto da casa de vocês? No seguinte sentido, satisfação em termos de serem atendidos, terem a UTI pronta, o pronto-socorro num tempo adequado atender o paciente. Qual é a satisfação, de modo geral, mais ou menos de 0 a 100? Que nota você dá para os hospitais públicos? 4%? É pouca nota, mas vai. Os hospitais públicos, normalmente, eles devem ter em torno de 30%. Uns, por exemplo, Santo André tem o Hospital Mário Covas, é um ótimo hospital, tem a 70%. Mas tem os hospitais que são ruins mesmo, né? O Instituto do Câncer, nós temos uma empresa que ela faz auditoria a cada 3 meses, ela mede, afere a satisfação de todas as áreas do ICESP. Eu trouxe uma delas, que é a questão do ambulatório. E aí a nossa satisfação... deixa eu perguntar uma outra coisa. Qual é a satisfação dos pacientes do Ciro e do Einstein? De 0 a 100. Pensaram nisso? Em termos de atendimento, cordialidade, humanização, o médico, o enfermeiro, a ambiência e por aí fora. 70, 80? Já teve alguns problemas lá, né? Pois é. O do ICESP, ele gira em torno de 94, 95, 96 a 100%. Em várias questões. Por exemplo, eu não dá para... O índice geral ficou em 97, aqui os meses agora desse trimestre, né, que a cada 3 meses, nós tivemos essa avaliação geral. Isso é um relatório imenso, tá? Eu trouxe apenas o condensado. Aqui embaixo tem o índice geral. Aqui é da recepção. Questão do tempo de espera, essa é a satisfação pela voz do usuário, ok? E aqui a cordialidade. Então, se eu tivesse aquelas ações, ou não tivesse aquelas ações todas, e outras mais, será que eu teria essa questão de cordialidade? Ou eu contrataria uma consultoria mega master blaster para trabalhar o atendimento dos meus funcionários, gastaria um dinheirão, e aí não veria talvez os resultados, que é o que acontece. A questão até da segurança. Olha só, segurança que é sempre um problema. Em hospital, né? Em hospital é complicado, porque o segurança, no hospital, o paciente público, ele vem e ele quer ser atendido. E quem é que apanha na frente, quem que tem que dar primeiro atendimento ali, braçal, é o segurança. E olha só o atendimento. Aqui é mais uma avaliação, mas eu já passei o meu tempo, depois vocês podem analisar melhor. Ações para colaboradores, tem resultado? Sim. Ela ajuda a integração de setores e serviços, aumenta a participação ativa, comportamento proativo das pessoas, porque vem que há um ambiente proativo para a coisa caminhar, há um aumento da interação, da motivação, do fortalecimento das equipes, há uma relação de vínculo mais fortalecida e o comprometimento, a responsabilização e mais uma outra palavra que a gente tem trabalhado esse ano, o engajamento melhora bastante. Finalmente, um orientador, eu queria deixar essa frase para vocês, um orientador, líder, é alguém que diz o que você não quer ouvir e faz você ver o que você não quer ver, para que você possa ser quem você sempre soube que poderia ser. Ou seja, nós precisamos ser agentes de disparador de potencial, tirar as outras pessoas da zona de conforto e ser desenvolvedores de pessoas. Eu espero que você tome essa decisão e eu espero ter contribuído para essa reflexão nessa manhã para vocês. Bom dia. Nós abriremos para perguntas, se as pessoas não tiverem com muita pressa de almoçar. A fome é concorrente sempre, para tudo. Tem uma...
Bom dia. A estrutura... Identifique-se, por favor. Sou Luiz Augusto, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. A estrutura que vocês têm na área na sua área lá, por favor, você poderia dar uma descriçãozinha rápida de pessoas e estrutura, por favor? Eu mostrei uma foto no início, eu não apresentei a galera, né? Mas nós temos 2 coordenadores, um de qualidade de vida, outro de treinamento. Nós temos uma assistente de gerência, que trabalha focada, uma analista, trabalha focada em treinamento. E nós temos 2 assistentes administrativos e 2 oficiais administrativos. Sendo que os assistentes administrativos, elas são ex-jovens aprendizes. São geração Y, que tem nos ajudado a dar uma... Porque assim, eu estou ficando velho, nós estamos velhos, né? Então, existe uma lógica hoje para os funcionários nessas atividades que eu não consigo, que eu não entendo, porque não é muito a minha lógica mental e emocional. Só que esses funcionários, essas meninas, assistentes administrativas 2 e as 2 oficiais, elas são dessa geração. As 2 foram jovens aprendizes e elas abraçaram de uma forma poderosa e de uma forma assim impactante esses eventos, essas ações, e isso está bem claro para elas. Não é algo que é mais um trabalho. Olha, o meu horário acabou. Joed, não, elas trabalham isso como ideal de vida. E isso a gente é muito importante também, né, no desenvolvimento disso. Não dá para você colocar uma pessoa para fazer essas questões que não gosta, que gosta de ficar atrás de um computador, atrás de planilha, aí complica. Aí há uma quebra de competência. Então nós temos são 8 pessoas trabalhando. Obrigado. Desculpa, deixa eu só falar, uma correção. Teve uma outra questão que eu não pude abordar, são 8 pessoas, mas isso não está centralizado em nós. Tudo que a gente faz está disseminado em grupos em todas as áreas. São 32 gerentes, então nós trabalhamos muito com grupo. Então todos esses programas, nós ajudamos a pensar, somos canais de desenvolvimento. Mas não pense que essas 8 somos nós que... Não, é o ICESP como um todo. Tá bom? Olá, bom dia. Eu sou Sandra, coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Amazu Tecnologias de Defesa S.A. E a minha pergunta é sobre essas ações todas de qualidade de vida, todas essas atividades, programas, todas elas são desenvolvidas durante... caso elas ocorram durante o expediente. Os gestores que entendem essa mudança de paradigma de que as instituições são focadas, de fato, em pessoas, esses aí têm mais facilidade, e não só têm facilidade, até nos cobram. Ontem eu estava numa reunião de manhã e um gestor queria... Nós temos uma unidade em Osasco, do ICESP, e ele queria transformar, e a questão dele é, Joed, eu quero que todas as atividades, ou a maioria delas, que ocorrem no ICESP de São Paulo, passem para lá. Como que eu faço, Joed? Me ajuda. Falei, nossa, que problema maravilhoso. O gestor da área lá de Osasco pedindo isso. Não, vamos fazer isso, vamos ter um cronograma agora nesse segundo semestre. Com certeza isso vai acontecer. Então, assim, na verdade, nós precisamos mapear e ter claro quem são os gestores que têm autoridade, eu vou falar um termo aqui meio, não termo muito jurídico, mas autoridade moral. Autoridade moral na instituição, que é aquela pessoa que faz o que ela fala. Ok? Então, essa pessoa, ela tem autoridade. Então, por exemplo, eu falei um monte de coisa aqui e acho, se eu não viver isso, eu não vou ter resultado algum no meu lugar de trabalho. É diferente de eu lidar com coisa. Coisa não vai reclamar com coisa. Agora, com pessoas, eu preciso ter autoridade moral. O líder tem que ter autoridade moral em qualquer uma dessas questões. Eu esqueci da pergunta que você fez, eu fugi da... Das atividades durante o expediente. A fome, eu estava... Aí, eu teria que entrar atividade por atividade, mas a maioria das atividades, elas são no horário de trabalho. Por exemplo, entendendo o câncer, é na hora do almoço.
Então, nós damos um kit lanche para aqueles que se interessarem. Eles comem o kit lanche, ficam na hora do almoço lá com a galera e ouvindo, porque é o interesse dele também. Por exemplo, a dança é no final do expediente, ali 4h30, 5 horas, aí, então, até às 7 horas, então ele pega todo esse final. O café reflexivo, ele é no horário de trabalho. O desenvolvimento de equipes é no horário de trabalho. A roda de conversa, tudo que tem a ver com liderança envolvida no meio, é no horário de trabalho. Treinamento tem que ser no horário de trabalho também. Agora, essas questões, o coral é no final. As apresentações do coral, aí é dentro do horário. Por quê? Porque ele vai representar a instituição no local. Então, eu teria que ver atividade por atividade, mas varia de acordo com a atividade. E os gestores, eu falei da autoridade, tem gestores que têm problema, assim, que têm dificuldade. O que eu faço? Aí é missão minha, apoiar a diretoria a conscientizar, aí almoçar com eles, a proporcionar treinamento. Por exemplo, eu já levei gestores em treinamento de coach, para ele entender que não sou eu que sou idealista, não sou eu que estou viajando. Não, o mundo está falando isso. As principais empresas privadas estão falando isso, públicas estão falando isso. Então, isso também é um trabalho nosso. Se nós não fizermos isso, ficar sentado, só planejando, aí é complicado. Ok, obrigada. Bom dia. Gostaria primeiro de parabenizá-lo pela atuação num programa tão formidável, esplêndido para os servidores. E a minha pergunta, na primeira palestra, na sua também, foi falado sobre aqueles que constantemente ouvem vai até o CRH. A minha pergunta é assim, existem casos que são, poderíamos dizer, perdidos para a reintegração dentro do serviço público? Pessoas que parece que perderam o ideal e o compromisso, ou todas são resgatáveis para se integrar no serviço público? Essa pergunta é difícil, hein? Olha, eu como desenvolvimento, como cristão, eu acredito que todas as pessoas são recuperáveis. Agora, nem todas as pessoas querem ser recuperadas. Então, eu preciso entender isso. Aquelas que querem ser recuperadas, eu vou investir 100% nelas, em todas as áreas da vida dela. Porque, às vezes, não é uma questão de problema do relacionamento aqui, é problema do relacionamento existencial da pessoa. Então, assim, se ela mostra desejo, estamos aí, e vamos até o fim. E eu tenho visto muitos serem transformados. Eu tenho visto muitos sonhos, e aquilo que eu falei no início, potenciais de pessoas que eram depressivas, que tomavam remédio, que não enxergavam um palmo na vida delas. E hoje, trabalham de uma forma feliz e alegre. Recuperaram casamentos, recuperaram os filhos, relacionamento e por aí fora. E hoje estão avançando. Isso é possível, eu vejo na minha prática. Agora, existem pessoas que não querem. Aí eu acho que precisa de um tratamento, de um cuidado maior, mas precisa ficar claro, porque senão a gente investe nessas pessoas e elas tomaram uma decisão, a gente não vai invadir o livre-arbítrio dessas pessoas, é complicado. Ok? Basicamente é isso. Resumindo. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniela, sou prefeita municipal da cidade de Monteiro Lobato. Queria, em primeiro lugar, parabenizar os dois palestrantes, em especial o Tribunal de Contas, por essa ação, e dizer que gerenciar a pessoa
desistir de ir para a eleição, não de não ter conseguido mas com a minha equipe, né? Então, então, eu só queria agradecer, depois queria ter um contato com você e com o outro palestrante, né? Preciso desesperadamente levá-lo para Monteiro Lobato para desenvolver um trabalho desse, e eu acredito imensamente que a mudança no Brasil não vai ser de cima para baixo. Eu acredito muito que os municípios fortalecidos e atuantes de forma efetiva na sua gestão e fazendo a gestão de pessoas como seu eixo principal, a gente vai ter um país muito melhor. Obrigada. Fábio, da Prefeitura de Santa Isabel. A área da saúde, ela já, vamos dizer assim, naturalmente, ela é valorizada pela sociedade, né? Porque é um ponto importante. Como a gente pode valorizar as outras áreas, né, na sua opinião? Como a gente poderia valorizar as outras áreas para que a população entenda, né, o que a gente está fazendo lá, e que o funcionário público ele é muito mal visto, né, vamos dizer assim, como sempre acham que a gente não está trabalhando. Como é que a gente poderia valorizar mais as ações? Difícil essa pergunta também. Mas interessante. Toda pessoa, para caminhar, nós precisamos, ela caminha de acordo com o que ela acredita, com o que ela sonha. Se o que ela está acreditando e o que ela está sonhando é errado, é desatualizado, é insustentável, nós vamos ter esses resultados. Agora, o servidor público é alguém que leva a máquina pública e todas as suas inconsistências e todas as suas incoerências por aí fora durante anos, eles levam isso nas costas. E aí hoje a gente vem com uma conversa que parece modismo, mas que na verdade nós já estamos atrasados. Nós já estamos atrasados nessa discussão. E aí nós queremos, às vezes, mudar de qualquer jeito, de qualquer forma, e vamos lá, e assim, isso tem que haver uma mudança de crença, primeiramente. Então, como mudar essa crença? É através de uma questão pessoal, de envolvimento pessoal. Então, de envolvimento da alta liderança. Acho que o que o prefeito falou é interessante. Nós talvez não conseguimos mudar lá em cima, está muito longe, mas nós temos um raio de mudança muito interessante. Vamos começar na nossa família, no nosso bairro, vamos começar na nossa equipe pequena, porque essa equipe, tendo a crença correta e tendo o sonho correto, aí não sou só eu sonhando, é o resto sonhando. E aí a coisa avança. Agora, hoje, o que está sendo feito em termos... A prefeita falou da questão que quer fazer desenvolvimento estratégias de pessoas. Sugiro também, faça um paralelo, questão de coach, por exemplo. Coach de alta performance. Isso é muito importante hoje. As ferramentas hoje que são desenvolvidas na questão do coach são fundamentais para nós no dia a dia, para nós termos a equipe. Para nós, porque quando é fácil falar, inspirar o sonho e tal, mas isso é um processo bem árduo e que depende de uma visão de sustentabilidade, que é sustentável, mas depende de uma visão de médio prazo. Mas, com certeza, essa pessoa não vai esquecer você. E as histórias, é uma coisa que eu costumo falar, as histórias que contam de nós, quando nós saímos, é o quanto eu investi nas pessoas. Que histórias vão contar de mim depois que eu sair dessa palestra? Isso é importante. Que histórias vão contar de mim quando eu passo por uma situação de conflito? Que histórias vão contar de mim depois quando eu passo por uma situação limítrofe de ética? Que histórias vão contar de mim depois que houve uma briga séria, uma ruptura séria? O que vão contar de mim? Que histórias vão contar de mim? Então, eu preciso estar atento a isso e eu preciso que a minha equipe esteja consciente de que a cada momento nós temos, sim, que avançar e caminhar, e que a crença ela vai gerar resultados. Se a crença for errada, então trabalhar a questão de crença. Isso não é algo simples mesmo, não. Obrigado. Ok, nós encerramos, então, agora essas palestras na parte da manhã. Se, porventura, houverem mais interessados, aquele mesmo endereço que eu havia passado de e-mail,
que é o e-mail da escola aqui do Tribunal de Contas, epcp@tce.sp.gov.br. Nós agradecemos e parabenizamos o senhor Joed, e eu convido o Finardi para que faça a entrega de uns livros e um certificado por sua participação aqui conosco. Em nome do Tribunal de Contas, agradecemos mais uma vez.